Olá, eu vim mostrar para vocês como usar as novas réguas que eu desenvolvi para a gente facilitar na hora de executar as plumas. As plumas é um risco que todo mundo adora. Ele pode ser aplicado num clássico, num romântico, num infantil, em qualquer situação as plumas cabem. Mas existe alguma certa dificuldade. Então sempre me pedem uma dica. Bom, a dica é: eu vou fazer uma régua que facilite na hora de desenvolver a pluma. Basicamente, a gente olhando para essas duas réguas, você pode ver o canto e a barra, a continuação da barra, né? Só que além disso, tem muitas outras funções. Bom, vou começar falando para vocês o seguinte: a gente precisa ter umas dicas de como que as plumas são formatadas, tá? Existem inúmeras formas de fazer a pluma e formatos de plumas, muitos. Para a gente começar, quem tem dúvida, tem dificuldade de fazer, para começar tem dois tipos básicos, que é muito simples de fazer. Bom, para isso a gente precisa de examinar uma pluma. Uma pluma, ela tem, no mínimo, 3 itens que nós temos que tomar muito cuidado. Ou seja, o espaço que ela vai ocupar, que é o limite, o caule e a pétala. A pétala, que a gente pode ir colocando aqui, né? Então, eu tenho o limite, o caule e a pétala. A pétala é um assunto que a gente precisa conversar um pouquinho para depois seguir no prático. A gente tem várias formas de fazer. Eu vou explicar duas. Uma é esse formato de pétala aqui, que é bastante padrão, tá vendo? E esse formato de pétala nós podemos fazer, costurar tanto de baixo para cima, ou seja, começar daqui e costurar e fazer isso daqui, como a gente pode costurá-la de cima para baixo, ou seja, começar aqui e desenvolver aqui. Depois que a gente já tem uma certa prática, normalmente as plumas, quando fazemos esse tipo de pétala, a gente desenvolve assim, ó, de baixo para cima. E quando a gente chega no topo, a gente começa de cima para baixo. Mas não precisa começar já com essa experiência. Por isso que eu quero mostrar para vocês como facilitar a vida. Existe um outro formato de pétala, uma outra forma de fazer que é muito interessante. Também respeitando o limite e o caule, que é esse formato aqui, ó. Que é o formato que a gente vai fazer a pluma nesse sentido. Ou seja, aqui, ó. Venho aqui, faço isso daqui. Por exemplo, tá? Venho aqui. Sou melhor costurando do que desenhando, hein? Ó. Passa aqui e volta lá. Essa é uma outra forma de fazer. Bom, eu tenho os dois modelinhos, um em cada régua aqui. Então, agora, eu vou aplicar na máquina o que eu disse para vocês. Então, veja só. Na hora de transferir para o tecido, como que eu fiz? A gente pode usar esta reguinha aqui para fazer um caule com uma curvatura maior, como eu fiz aqui, ou uma curvatura mais light aqui, ó, mais tranquila, como eu fiz desse lado aqui. Nesta pluminha aqui, eu apliquei estas pétalas. Bom, por que não tem um monte de pétalas, só tem essas 3? Porque o que eu quero é que você aprenda a quiltar livremente. Então, nas primeiras vezes, você vai desenhar essas pétalas para ter uma noção.
Mas depois, você vai fazer isso sem riscar. Por isso que só tem 3 aqui. Veja só, como que eu fiz aqui? Bom, a gente vai encaixar sempre dentro do limite e do ângulo aqui na pétala. Ó. Encaixo aqui, né? Ah, mas ficou longe, ele é pequeno, não tem problema, você encaminha para cá. Então, quer dizer, ela é uma régua versátil, que você pode ir adaptando e sempre vai dar certo aqui no moldezinho para você fazer. Bom, como eu disse, esse daqui é o formato de pétala que a gente vai fazer assim, ó. Toda vez que eu vou costurar esse tipo de pluma, eu primeiro costuro o caule. Isso daí ficou fácil, né? Costurei o caule e vim aqui. Então, olha só. Vou até lá no limite e volto. Aqui, ó, eu fiz um arabesco, mas eu posso só fazer a pétala assim, ó. Só ir e voltar. Ó lá. Esta é uma das formas de fazer pluma. Bom, então, uma vez eu vou por dentro, outra vez eu vou por fora, ó. E nunca ficar escravo do risco, ou seja, ó lá, se eu passei um pouquinho fora, não importa, segue o movimento. No final, sempre vai ficar legal. Se você ficar muito escravo do risco, acaba ficando muito fragmentado o teu quilt, tá? Bom, encerrei este formato de pétala, né? Vem aqui, eu vou arrematar. E agora eu vou fazer o outro. Da mesma forma, vou buscar primeiro costurar o caule. Sempre tirando os arremates para não ficar incomodando depois. E este daqui também, eu fui desenhando uma pétala sobre a outra, ó. Vou começar primeiro de baixo para cima. Sempre indo até lá no limite. Nesse caso, que é o que eu quero. Então, quer dizer, essas marcações estão aí para me ajudar, para me dar um norte, para facilitar a minha vida. E aí, ó, vocês podem ver, pode desenhar umas 3 ou 4 pétalas. Depois que você pegar o movimento, vocês vão fazendo uma sobre a outra e não vão precisar mais riscar, já vão fazer o movimento certinho. Então, ó, então ali. Chegou aqui e agora me perdi, eu não sei vir de cima para baixo. Então, tudo bem, pode ir lá, pega a sua régua e faz alguns aqui, só para te orientar, te lembrar como que é o movimento. Ó. Você olhando aqui, na hora que for fazer, você já vai lembrar. Então, deixa alguns riscados. Ah, é mesmo, tem que ir primeiro lá em cima e até o limite e descer. E agora, não vai encaixar aqui? Não tem problema. Esse risco tá aí só para te ajudar. Não é para te escravizar. Lembra disso? Vai dar certinho. Dá uma olhadinha no verso como ficou. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa régua que faz o canto da pluma. O canto da pluma sempre é uma dificuldade, né? Porque a gente tem um ângulo aqui e nem sempre as barras têm a mesma espessura, ou seja, a largura, né? Essa daqui, vamos supor que seja uma barra larga. E nesse outro trabalhinho aqui, eu simulei uma barrinha estreita. Como que uma régua pode fazer as duas barras diferentes, né? Se eu tenho um stencil, ele só risca uma largura. Na régua, o que que a gente vai fazer? Nós vamos desenhar essas marcações aqui.
De novo eu vou dizer, essa régua tá aqui para ser um norte. Ela tem um risco, não sei se é possível vocês virem, que parece um rachado aqui, ó. Que na verdade é o ângulo de 45 graus que você tem que encaixar no canto da sua barra, sendo ela larga ou aqui, sendo ela estreita. Também você vai marcar ali o 45 graus e encaixar a haste e o ângulo das plumas aqui, ó, no centro da sua barra. Bom, agora nós vamos ver o seguinte: como fazer as nossas pluminhas. Vou fazer na larga de um jeito, na estreita de outra forma. Risquei a minha haste e agora eu tô vindo aqui fazer as plumas. Vou fazer naquele formato de baixo para cima. Olha só, eu comecei aqui a fazer e eu tô vendo estas marcações da régua como um norte para mim. E não para eu passar exatamente em cima, mas toda vez que eu vou até o limite da minha barra e volto, ó, eu tenho como saber aonde eu tenho que voltar, independente do tamanho da minha pétala. Olha lá essa daqui grandona que ficou. Mas se eu já tenho o ângulo marcado, olha como fica fácil de voltar e ela ficar com o formato bonitinho. Mesmo que eu não passe exatamente ali. Tem todas essas marcações para quê? Para que eu possa escolher por onde vir. Tá, e se eu venho de cima para baixo, a parte interna, eu posso fazer tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Também, ó, eu tenho algumas marcações que é um ângulo coringa, para dar certinho, ó. Olha como fica... Ah, enrosco. Como ela vai ficar bonitinha aqui, ó. Olha que canto bonito. Agora eu vou fazer com aquele outro tipo de pétala para vocês verem. Dentro desse formato, a gente também pode fazer uma pluma bem longa, olha lá. E também não tô seguindo exatamente o que diz a régua. Tô seguindo sim o ângulo. Olha só que interessante como esse ângulo desenhado, ele vai facilitar para você fazer qualquer canto, qualquer pluma, de qualquer forma. Olha como ficou legal. Então, essa daqui a gente pode finalizar dessa forma, depois começa de baixo para cima de novo e faz esse cantinho. Olha, o ângulo sempre dá certo. Ou também a gente tem uma outra possibilidade, ao invés de fazer o canto acompanhando, a gente pode fazer o canto espelhado. Olha só, dá certinho também. A gente pode colocar, usar esse risco de 45 graus, colocar metade para lá, metade da haste para cá. E aí fazer aquele oitinho aqui no meio, ó, metade para cada um. Então, é uma outra possibilidade da curva de pluma, tá? Esta outra régua, que é aquele acompanhamento da barra, né, que a gente pode fazer o caule, ela também tem outras possibilidades, que é muito legal. Este é um arabesco padrão. Ele é um risco que eu uso em tudo, ele está sempre presente nos meus trabalhos. Vocês podem olhar lá na galeria de fotos
do meu site que sempre tem um arabesco desse. Eu posso usar ele para formas geométricas. Por exemplo, eu posso usar aqui no quadrado, colocar ele no centro e fazer. Posso colocar ele no triângulo. Aqui eu vou fazer de duas formas o quadrado. Eu posso começar. Existem inúmeras formas, tá? Mas uma das formas aqui para facilitar a vida é essa daqui. Sempre seguindo, olha só, aquele formato, aquela forma e o limite. Então, eu vou usar o quadrado como limite. Não importa o tamanho da pétala, se eu conseguir seguir o ângulo no caule, ela vai ficar interessante. Aqui fiz ela só na parte externa. Posso fazer também com que ela fique na parte interna e externa. E vou fazer naquele outro formato que eu mostrei para vocês. Ó, vou para lá e volto. Sempre seguindo o caule, o ângulo e o limite. Estou fazendo com linha contrastante, é para você conseguir enxergar. Mas quando a gente vai fazendo o trabalho, eu gosto muito de usar a linha da cor do tecido. Então, uma possível falha não vai aparecer se não passar bem em cima ali. Dois tipos diferentes. Vou até fazer mais um arabesco aqui, ó. Para complementar, olha só que legal. O mesmo a gente pode conversar sobre o triângulo. Posso preencher de inúmeras formas. Este aqui é uma outra sugestão do uso da régua. Eu posso colocar este arabesco aqui, ó, colocar bem no triângulo, no círculo, no meio círculo perfeito. O que que eu fiz? Eu desenhei uma cruz aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá bem sinalizado. E aí, eu encaixei esse meu círculo no ângulo perfeito aqui, ó, daqui até aqui. E aí, fiz esse formato. Virei, fiz o espelho e saiu um coração. Então, quando eu já fiz o formato da haste em coração, depois eu preenchi com plumas. O mesmo caso aqui, isso daqui pode ser uma barra enorme de 15 centímetros ou até mais. Também fui colocando o arabesco, encaixando um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. E depois preenchendo com pluminhas. Além de ser um treino maravilhoso, fica um efeito ótimo, né?